Vocês devem estar acompanhando o novo assunto do momento, a tal da escala 6x1. Sim, estão querendo acabar com uma escala de trabalho. Vamos conversar sobre isso? Você já sabe, logo após a nossa amada e querida vinheta. Vambora! Meus queridos, quando eu comecei a ver alguns debates, algumas coisas sobre isso, eu pensei comigo mesmo. Cara, não é possível. E sim, por conta de tudo aquilo que nós temos no Brasil, é possível. Eu quero lembrar um caso, por exemplo, de como a ação estatal atrapalha na relação entre funcionários e empregadores. Para quem não sabe ou quem vive em Marte, a TAM, Companhia Aérea Brasileira, ela se fundiu com a Lantille e juntas fundaram a Latam. Dentro desse modelo de fusão, acabou-se pensando da seguinte forma: quem contratar para voos internacionais? Então, nesse debate, chegaram a uma conclusão: vamos contratar as aeromoças chilenas. Aí eu te pergunto, por que a aeromoça chilena? Resposta simples e objetiva. As aeromoças chilenas, elas não têm os benefícios da CLT. Tá bom. Fui irônico. Porque, na verdade, a CLT, ela mais atrapalha do que ajuda a criação de empregos. Ela cria barreiras entre pessoas que querem contratar e pessoas que querem ser contratadas. Mas não obstante a isso, o Chile tem uma legislação trabalhista muito mais flexível que a do Brasil. Então, para essas funções de voos internacionais, vale mais a pena contratar aeromoças chilenas. E aí a gente entra em algumas questões bastante interessantes sobre tudo que envolve vínculos empregatícios, como, por exemplo, toda a questão que envolve a interferência do Estado em relações empregatícias. Porque, afinal de contas, os salários, eles são determinados pela produtividade do trabalhador. Porque à medida em que a economia se desenvolve, os trabalhadores se tornam mais produtivos, o que na verdade faz com que os salários eles aumentem automaticamente. Não precisa de uma canetada estatal dizendo: ok, os salários vão aumentar. Essa mesma galera que acredita que reduzindo a carga de trabalho vai mudar é aquele mesmo pessoal que acha que a função do presidente é ficar num painel assim, ó. Companheiro, agora eu vou aumentar o preço do tomate, companheiro. Não quer saber de uma coisa? O arroz está muito caro. Eu vou diminuir o preço do arroz, companheiro. Não, a gasolina a gente vai aumentar, companheiro. Porque o preço da gasolina vai dar pra gente encher os cofres da Petrobras. Tem gente que acha que a dinâmica de preços ela ocorre dessa forma, quando na verdade toda relação de preço ela está relacionada a apenas um ponto: produtividade. Ou seja, todas essas interferências econômicas do Estado nas relações de capital e de ganho da classe trabalhadora resulta justamente no efeito contrário que eles dizem que vão contribuir. E aí eu trago para vocês uma análise maravilhosa, para não dizer outra coisa, do Leonardo Sakamoto. Assiste aí. De
O brasileiro trabalha demais em quantidade de horas, isso é fato, né? Eu entendo perfeitamente a preocupação do Delmando. Agora, a gente precisa também vencer, e eu acho que o setor empresarial vai ter que dar sua parte de contribuição para a gente vencer uma dicotomia que, na minha avaliação, não leva a nada. Fala, olha, ou o trabalhador trabalha 6 dias, ou ele perde o emprego. Não, a gente tem que tentar conseguir uma melhora nesse processo. No mundo inteiro, discute-se a semana de 4 dias, inclusive, aumentando a produtividade desse trabalhador nesses 4 dias para garantir que ele possa descansar outros 3. Não é aceitável o trabalhador chegar no ponto de exaustão que estamos vendo no Brasil. E não é apenas determinadas categorias, de motoristas de aplicativos, de entregadores, até advogados, professores, jornalistas, engenheiros, né? Tudo. A gente tem visto esse esgotamento sobre a justificativa de que o Brasil precisa crescer. Só que o Brasil só vai crescer se a gente tiver gente. O que uma besta quadrada como Leonardo Sakamoto não entende é que, quando começaram a entrar no Brasil essas startups que facilitaram a conexão entre cliente e trabalhador e prestadores de serviço, todas as relações melhoraram. Antes nós dependíamos do táxi para poder fazer qualquer viagem de carro. Hoje nós temos o Uber. Antes a gente precisava ligar para uma pizzaria para pedir comida em casa. Hoje nós temos o iFood. Todas essas relações foram facilitadas, vejam vocês. Se você quer jogar futebol e não tem goleiro para jogar, tem até aplicativo para isso. Pô, fiz merchan de graça pros caras, velho. Meu Deus do céu. Então, tudo isso, essas imbecilidades faladas por Leonardo Sakamoto, ignora, por exemplo, que dentro de uma relação de mercado competitivo, as próprias relações de trabalho, elas seriam mais justas e produtivas. Olha só que coisa interessante. Quando a gente pega essas relações de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que lá a economia é pujante, você tem todos os tipos de produtos e serviços possíveis e imagináveis, e aí você não vê o americano fugindo dos Estados Unidos e vindo para o Brasil. Você não vê americano chegando aqui. Eu queria vir para o Brasil porque no Brasil aqui ter proteção de leis trabalhistas. Você vê o Japão, que é um país extremamente mecanizado, e aí você não encontra japonês vindo para o Brasil. Você não encontra eles. Eu quero trabalhar no Brasil porque no Brasil tem CLT, né? No Japão não tem CLT, né? Você não vê nada disso. Você vê o contrário, você vê brasileiros migrando para o Japão e você vê brasileiros migrando para os Estados Unidos. É uma relação totalmente diferente. A bigorna da realidade cai na cabeça de figurões como Leonardo Sakamoto, que ainda há gente que leva a sério e não percebe o óbvio. O óbvio. Esse tipo de coisa de isso é um discurso besta e totalmente demagogo de uma pessoa que, por exemplo, não consegue pensar que a diminuição da jornada de trabalho, ela acarretaria exatamente no quê? Ela acarretaria em produtos mais caros, serviços mais caros e, por consequência, o senhor Sakamoto, o dia que for sentar numa mesa de boteco, vai se perguntar: ué, por que essa cerveja tá tão cara? E não vai saber responder, não é verdade? Mas aí a gente tem algumas questões bastante interessantes aqui. Primeiro de tudo, esse projeto de lei para extinguir a jornada foi proposta por quem? Erika Hilton. Agora, olha que interessante o que o pessoal do UOL escreveu aqui, velho. Olha, para vocês terem noção do tamanho da burrice desse povo. Vamos lá. A proposta, na verdade, prevê expediente máximo de 4 dias por semana, 8 horas diárias e 36 horas semanais. Presta bem atenção nessas 36 horas semanais. Ela foi apresentada pela deputada Erika Hilton do PSOL em maio. Uma jornada de 8 horas diárias em 4 dias por semana, porém, soma 32 horas semanais e não 36.
Oh, meu Deus do céu! O UOL questionou a deputada sobre o motivo da divergência e aguarda a resposta. Esse povo não sabe que 8 vezes 4 dá 32. 4 com mais 5. 4 mais 5. 24? Acertou. Miserável. Só que assim, ó, qual que é o cenário que a gente tem hoje? Existe a escala 12 por 36, onde você trabalha 12 horas direto e descansa 36, que é muito usado, por exemplo, para vigilância, para empregos que você precisa ter monitoramento 24 horas, hospitais. Para isso que serve essa 12 por 36. E aí a pessoa ganha em cima de intrajornada, assiduidade e também, muitas vezes, por insalubridade, dependendo do trabalho. E também tem a escala que é mais comum, né, que é a 5 para 2. Você trabalha 5 dias e descansa 2. Geralmente, final de semana. Esse tipo de jornada faz com que você cumpra as 44 horas estabelecidas a CLT em 5 dias. Ou seja, você tem no total de trabalho em um dia 8 horas e 48 minutos. Um exemplo claro, você entra no trabalho 8 horas da manhã, trabalha até meio-dia, faz o horário de almoço, entra 1 da tarde e sai 5 horas e 48 minutos. No entanto, também tem a jornada que é essa que está em discussão, que é de 6 para 1, ou seja, você trabalha 6 dias e descansa 1. Como é que funciona? Muito simples. Essa jornada, ela requer, então, um dia trabalhado por 7 horas e 20 minutos. E aí, você faz uma jornada, por exemplo, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 5h20. As duas são basicamente iguais. A diferença é que numa você trabalha mais dias e menos horas, e na outra você trabalha mais um dia, só que por outro lado você tem um fim de semana para descansar. E aí, essa jornada de 6 para 1, ela é muito comum, por exemplo, em supermercado. Ela é muito comum em balcão de companhia aérea. E isso é muito fácil de ser explicado. Por quê? Porque a pessoa ela precisa trabalhar num período em que as outras também usufruem desse serviço. O supermercado é um exemplo clássico. O supermercado abre sábado e domingo. Um balcão, por exemplo, de uma companhia aérea, ele fica aberto por durante todo o tempo para que as pessoas possam despachar malas, bagagens, fazer check-in e tudo o mais. Então, essas escalas, cada uma delas existem para que, de acordo com a necessidade do setor, ela seja utilizada. Não existe nenhum tipo de magia. Isso é o que a lei permite, fala, só que, no entanto, se você mudar essas regras, automaticamente o setor vai ser penalizado. E olha só que coisa interessante. Vamos ver o que Ludwig von Mises fala no livro A Mentalidade Anticapitalista. Vamos lá. Se a gente pegar aqui, na página 72 do livro, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Olha só. A verdade é que o aumento do que é chamado de produtividade do trabalho é devido ao emprego das ferramentas e máquinas melhores. 100 trabalhadores em uma fábrica moderna produzem, por unidade de tempo, muito mais do que 100 trabalhadores produziam nas oficinas pré-capitalistas dos artesãos. Esse desenvolvimento não está condicionado a uma maior habilidade, competência ou aplicação da parte do trabalhador individual. É devido ao emprego de ferramentas e métodos mais eficientes que, por sua vez, são resultados do acúmulo e investimento de mais capital. Eu lembro de um candidato ao governo do estado do Mato Grosso do Sul chamado Magno Souza, que ele resolveu criar uma política maravilhosa para fazer com que todo mundo seja feliz em relação à produtividade. Muito simples. Dar mais folga, dar mais férias, produzir menos, trabalhar menos e ganhar mais. Eu tô começando a achar que esse sujeito é o cara mais inteligente
na esquerda. E a gente vai aumentar mais o salário também e menos serviço, pouco serviço e mais descanso e salário alto para poder a pessoa se desenvolver e para poder manter a tua família e para poder comprar as coisas que eles precisam. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já sabe, curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho. E se você também quiser me seguir no Instagram, o meu arroba tá aqui, ó. @BrunoAlemande_. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!